Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam com saúde e com a graça do bom Senhor. Bem, hoje a gente vai dar início a mais uma aula de matemática e hoje o assunto a ser tratado, digamos assim, é sobre números decimais. Parte um, nós vamos dividir aqui em parte um e parte 2. A parte 2 é envolvendo as operações. A gente faz um comparativo com a aula da TV. Professor, esse assunto já foi ministrado na TV. Ele foi ministrado com relação a operações, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. No caso da parte introdutória de números decimais, não foi abordado lá, tá certo? E aqui a gente está fazendo essa sinopse, e aí, posteriormente, no próprio vídeo, no mesmo vídeo, a gente vai estar já tratando das operações, perfeito? Beleza? Bem, nós estamos percebendo, antes de realmente começarmos, nós estamos percebendo que alguns alunos não estão assistindo o vídeo, seja por alguma dificuldade de internet ou realmente por não, digamos assim, estar com aquele compromisso de assistir. Até pela fala, pelo contato que vocês estão tendo, que alguns estão tendo comigo, através do nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp, fazendo determinadas perguntas, que no próprio vídeo está sendo bem nítido. Eu me recordo que uma determinada pessoa, um determinado aluno ou aluna, me fez uma pergunta com relação a uma atividade, sendo que a correção da atividade até já tinha sido postada. Então, mostra que realmente o aluno não está acompanhando até o próprio grupo, digamos assim. Então, procurem estar fazendo isso, tá, pessoal? Mas, em nenhum momento, eu me abstenho, digamos assim, a estar fazendo, estar respondendo vocês, tá certo? Eu acredito que todas as respostas e todas as perguntas que me foram feitas eu respondi prontamente, independente do nosso horário, né, de certa forma, beleza? Então, alguns detalhes foram ditos e com essa observação, eu estava imaginando em cada vídeo estar colocando um código até para estar observando quantos alunos estão realmente assistindo o vídeo, é para ter uma velha noção. E aqui, no caso, a gente tem uma certa noção com relação às atividades, mas às vezes nem sempre quem fez a atividade assistiu o vídeo, de certa forma. Então, eu acredito que a gente faça aí esse detalhezinho para que a gente tenha um pouco de noção de quantos alunos estão realmente assistindo os vídeos disponibilizados. Mas procure sim estar assistindo os vídeos e também, no caso, assistindo as aulas da TV. Ou seja, uma não descarta a outra não, tá? Beleza. A parte de introdutória de números decimais. Nós temos aqui uma figura, um paralelepípedo, onde neste paralelepípedo nós temos as dimensões do comprimento, a dimensão da altura e a dimensão da largura. E vocês observam que o meu comprimento é 10,50 centímetros, ou 10 inteiros e 50 centésimos. Eu tenho 9,75 centímetros. Eu tenho 4,25 centímetros, ou simplesmente 4 inteiros e 25 centésimos. O que é que nós estamos observando? Essas dimensões estão sendo apresentadas na notação decimal, que corresponde a uma outra forma de representarmos números racionais fracionários. Nas nossas últimas aulas, nós tratamos muito de números racionais, e realmente nós falamos que os números decimais é uma outra representação dos números racionais, que é a transformação de uma fração em um número com vírgula, perfeito? Essa forma, a forma decimal surgiu no século XVI. Século XVI, professor, foi esturdinha, né? Como diz o caboclo, foi esturdinha. Exatamente, nós percebemos que faz um certo tempo que ele foi desenvolvido, né? Essa notação. Então, com o matemático francês François Viet, tá certo? Esse meu querido aqui, matemático François, foi que fez essa interpretação dos nossos números decimais. Belezinha? O que é que nós entendemos por frações decimais?
São frações, lógico, se é uma fração, eu tenho um numerador e tenho um denominador. Perfeito. Então, são frações cujo nosso denominador nós podemos transformar em potências de 10. Por exemplo, eu tenho aqui 10. É como se nós tivéssemos 10 elevado a 1. Potência de 10, expoente 1. Eu tenho 100. É como se nós tivéssemos 10 elevado a 2. Eu tenho 1000. Como se nós tivéssemos 10 elevado a 3. Eu tenho 10.000, como se nós tivéssemos 10 elevado a 4. Ah, professor, então basta nós colocarmos a potência 10 e a quantidade de zeros que será o nosso expoente. Exatamente, como nós vimos nas séries anteriores e até nos vídeos já relatados, tá ok? O nosso querido francês, matemático, ele desenvolveu um método para escrever as frações decimais, ou seja, no lugar das frações, foi representado números com vírgula. Em vez de colocar numerador e denominador, nós descartamos essa fração e o nosso matemático Viette transformou em um número com vírgula, tá certo? Então ele escrevia números com vírgula. Esse método modernizado é utilizado até hoje, ou seja, foi inventado no século XVI, mas até hoje nós utilizamos ele, né? Faz parte do nosso cotidiano. Eu tenho aqui 117 por 10. 117 dividido para 10. Transformando essa fração em um número com vírgula. Ora, se é um zero, como também já vimos em vídeos anteriores, basta contar com a vírgula da direita, andar com a vírgula da direita para a esquerda. Nós vamos andar com a vírgula da direita para a esquerda. Quantas casas eu irei andar? Apenas uma, porque é apenas um zero, certo? Então, nós vamos andar apenas uma casa. Então, ok. Cadê a vírgula, professor? A vírgula como se estivesse aqui no finalzinho dele. Então, está aqui no finalzinho, nós vamos andar apenas uma casa decimal. Então, andando apenas uma casa decimal, nossa numeração, nós vamos ter apenas uma casa decimal, a nossa vírgula vai ficar entre 1 e o 7, ou seja, compondo 11 inteiros e 7 décimos, tá ok? Mas se eu tivesse 2 zeros no nosso denominador, como estamos observando aqui na nossa fração 117 sobre 100, então no caso nós vamos dar duas casas. Então andei duas casas decimais, ficando 1,17. E se eu tivesse 3 zeros? 3 casas decimais. Então, uma, duas, 3 casas decimais. Então, a vírgula parou aqui. Então, ficando... E aqui, professor, a gente preenche com zero, né? Como nós já vimos. Então, ficou 0,117. Neste caso, nós já temos 4 zeros. Então, vamos andar 4 casas decimais. Então, uma, duas, três, 4. Então, formando o número decimal 0,0117. Belezinha? Nessas representações, verificamos o que? Nós vamos verificar que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então, antes da vírgula, eu vou dizer que esse número corresponde à parte inteira. Depois da vírgula, a composição desse número depois da vírgula é a minha parte decimal. Antes da vírgula, parte inteira. Depois da vírgula, parte decimal. Beleza? Então, fica sendo delimitado desta forma. Temos a nossa vírgulazinha. Antes dela, nós vamos ter a nossa parte inteira. Depois dela, nós vamos ter a parte decimal. Como aqui nós vemos no tópico leitura dos números decimais. No sistema de numeração decimal, cada algarismo da parte inteira ou decimal ocupa uma posição ou ordem com as seguintes denominações, tá? Então, nós temos aqui, com relação à parte inteira, que vem antes da vírgula, nós temos unidade, dezena, centena, ou seja, vai crescendo da nossa direita para a esquerda. Primeiro valorzinho, vamos dizer que está na unidade. Segundo, na dezena. Terceiro, centena e assim sucessivamente, como nós já vimos, ordens e classes, tá ok? Se eu tenho a parte decimal, então, no caso, agora vamos proceder da esquerda para a direita, ou seja, aquela parte que vem depois da vírgula, da esquerda para a direita. Então, o primeiro valor
nós vamos dizer que está na casa dos décimos. O segundo número está na casa dos centésimos. O terceiro número está na casa dos milésimos. Quarto número, décimos de milésimos. Quinto número, centésimos de milésimos. E nós temos o sexto número na casa do milionésimos. E assim também sucessivamente. Perfeito? Beleza? Então, ok. Espero que realmente estejam compreendendo. Mas, como já foi dito anteriormente, qualquer coisinha você volta o vídeo e tenta entender o que não foi entendido no primeiro momento. Quanto à leitura, lemos a parte inteira seguido da parte decimal, acompanhada das palavras. Por exemplo, eu tenho na casa dos décimos quando eu tiver uma casa decimal, que como foi relatado há poucos instantes. Eu tenho dois números, então duas casas decimais eu vou ler centésimos. Três casas decimais, milésimos. Quatro casas decimais, décimos de milésimos. Cinco casas decimais, centésimos de milésimos. E assim sucessivamente. Perfeito? Belezinha? Temos agora alguns exemplos relatando esta leitura. Alguns exemplos relatando esta leitura. 1,2. Como é que eu faria a leitura deste número decimal? Quem vem antes, parte inteira. Quem vem depois, parte decimal. Então, basta colocar a escrita do teu número e, em seguida, identificar onde ele está. Se aqui o número está antes da vírgula, então ele está na parte inteira. Então, aqui eu tenho 1 inteiro. Esse número está antes da vírgula. Então, parte inteira, 2 inteiros. Está antes da vírgula, 5 inteiros. Tá ok? O meu número na parte decimal, ou seja, depois da vírgula, também vou colocar a minha numeração seguido daqueles critérios lá do tópico anterior, do slide anterior. Se é uma casa, no décimo, se são duas casas, dois décimos e assim sucessivamente. Como aqui eu tenho apenas uma casa decimal, então coloquei a escrita do número, que é o número 2, seguido da representação de uma casa decimal, que é décimos. 34, são dois números, duas casas decimais. Então, coloquei a numeração, melhor, a escrita do número 34, como são duas casas decimais, centésimos. Três números, três casas decimais. Coloco a minha escrita da numeração 478, como são três casas decimais, milésimos, tá? Então, três exemplozinhos aí, exemplificando a leitura convencional de números decimais. Observamos que quando a parte inteira é um número decimal, de um número decimal é zero, lemos apenas a parte inteira, a parte decimal. Então, aqui eu observo que aqui a parte inteira é zero. Então, não vou colocar zero inteiro, vou direto para a parte decimal. Se eu tenho aqui o número 1, não, a parte inteira é zero, então olho direto para a parte decimal. 1 décimo. Aí segue o critério que nós fizemos nos três exemplos anteriores. Parte inteira é zero, coloco a escrita do meu número, 79. Como são duas casas, ele ocupa duas casas decimais, então centésimos. Todo número natural ele pode ser escrito na forma decimal, bastando colocar a vírgula após o último algarismo e acrescentar zeros. Por exemplo, eu tenho 4, é equivalente a 4,0, que é equivalente a 4,00, certo? Então aqui eu acrescentei, estou acrescentando zeros, mas o número continua equivalente. Eu poderia estar retirando, suprimindo, como assim bem dizer, tá? Poderia estar suprimindo ou acrescentando. Então, nesse caso, nessas situações, o teu número continua representando o mesmo valor, continuam equivalentes. 75, é como se eu tivesse 75,0, é como se nós tivéssemos 75,00. Sim, professor, e qual o interessante, o moral da história disso aí? O moral da história dessa situação é quando nós vamos estar colocando a armação das operações de adição e subtração, principalmente de números decimais. Aqui nós temos mais alguns exemplos, e aqui nós especificamos como decimais equivalentes. Eu tenho 0,4, é como se eu tivesse 0,40, é como se nós tivéssemos 0,400, é como se eu tivesse 0,4 mil. Nós acrescentamos zeros, continuam equivalentes, como eu poderia estar retirando, fazendo a volta,
continuaria assim, equivalentes. 95,4, como se nós tivéssemos 95,40, como se nós tivéssemos 95,400, 95,4 mil e assim sucessivamente. Dos exemplos acima, podemos concluir que o número não se altera quando se acrescenta ou se suprime um ou mais zeros à direita de sua parte decimal. Perfeito? Belezinha? Espero que esteja tudo tranquilo aí. Qualquer dúvida, sim, entre em contato conosco, viu? Através do nosso canalzinho de contatos, que é através do WhatsApp. Transformação de números decimais em frações decimais. Esse tópico já foi relatado nas últimas aulas com relação a números racionais, tá? Já fizemos até exercício com relação a isso aqui. Eu tenho um número decimal, que nós chamamos até de decimal exata, que eu quero transformar em fração. Então, basta fazermos o quê? Eliminar a vírgula do número, e este número é a composição do número do numerador. E no nosso denominador é o 1 seguido de zeros. E a quantidade de zeros depende da quantidade de casas decimais. Se eu tenho apenas uma casa decimal, eu coloco apenas um zero. Se eu tenho aqui, no caso, duas casas decimais, eu vou colocar 2 zeros. Ou seja, coloco o número sem a vírgula, esquece a vírgula, abandona a vírgula, no nosso numerador, e no nosso denominador o 1 seguido de zeros. Belezinha? Idem para cá, 5,042, suprime, esquece a vírgula, 5.042, nosso denominador o 1 seguido de 3 zeros, porque são 3 casas decimais depois da vírgula. Perfeito? Então, já tínhamos visto isso aqui. Então, foi só um lembrete novamente. Tá? Fazendo aqui, pagando aqui para tirarmos aqui um pouquinho da nossa poluição, tá? Visual, evidente, né? Bem, e finalizando essa parte introdutória, nós vamos estar falando da comparação de números decimais. Eu, primeiramente, o que é que eu faço quando eu estou comparando dois números decimais, e no caso ele tem partes inteiras iguais ou partes inteiras diferentes? Então, primeira coisa, se tiver partes inteiras diferentes e tem partes inteiras diferentes, então basta você analisar qual é a parte inteira maior. Eu tenho parte inteira 3, eu tenho parte inteira 2. Quem é o maior? 3 ou 2? O 3. Então, o primeiro número, não preciso nem olhar a parte decimal. O primeiro número, 3,4, é maior que 2,943. Não me interessa se essa parte decimal você analisou que é maior que essa daqui, mas não é. Professor, mas aqui tem 943 e aqui eu tenho só o 4, mas aqui como se você estivesse colocando na mesma quantidade de casas decimais, é como se eu tivesse aqui 400, ou seja, dois zerinhos aqui, ó. Tivesse aqui 400, tá certo? Só apagar aqui para ficar um pouquinho mais visual, beleza? Então é como se nós tivéssemos aqui 3,400, tá ok? Perfeito? Novamente eu tenho aqui 10,6 e 9,2342. Ora, comparando a parte inteira, 10 e 9, duas partes inteiras diferentes. Então, quem é maior é aquela que tem o maior valor numérico, natural, né? No caso, 10. Então, 10 é maior que 9. Ok, saquei, professor. Mas quando tiver partes inteiras iguais, aí você observou que as partes inteiras são iguais, então você vai analisando agora as partes decimais. A primeira casa decimal, também verifiquei que são iguais. A segunda casa decimal, eu tenho 5 e aqui eu não tenho nada. É como se nós tivéssemos um zero aqui, ó. Como se nós tivéssemos um zero. Então, na verdade, é como se você tivesse a composição de 75 e 70. 75 e 70. Quem é o maior? 75. Então, 0,75 é maior que 0,7. Idem para o exemplo abaixo. 8,3 é maior do que 8,03? Ora, parte inteira é igual. Parte decimal. Primeiro valor é 3. Primeira casa aqui é 0. O 3 é maior que 0. Então, consequentemente, nós vamos ter que o 8,3 é maior que 8,03. Ah, professor, mas eu quero preencher com a mesma quantidade de casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui?
duas. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Tinha uma, mas acrescentei o zero, como nós vimos no slide anterior, não se altera, continuam equivalentes. Aí você analisa, 30 é maior que o 0,3 ou simplesmente 3. Então, por isso, o nosso primeiro valor é maior. Então, é assim que você irá proceder quando você comparar dois números com vírgula, dois números decimais, tá? Obedecendo também aqueles critérios lá de números inteiros, né? Números inteiros, também você tem que estar observando aqueles critérios, perfeito? Então, a parte introdutória que nós iríamos comentar, ela já foi colocada, tá certo? E aí, dando a sequência de nós continuarmos essa parte, nós vamos estar falando agora de números decimais, operações especificamente, certo? Nós vamos estar comentando as operações com números decimais. Perfeito. Então, nós temos a seguinte situação. A primeira operação, aqui na paciência aqui desse slidezinho, a primeira operação nós estamos falando de quem? Da nossa querida adição. Ok, nós estamos falando da nossa adição. E na nossa adição, alguns procedimentos nós devemos fazer. Quais são os procedimentos? Primeira coisa que eu vou chamar de método prático. Primeira coisa, eu vou igualar os números de casas decimais. Igualamos os números de casas decimais. Por exemplo, eu tenho aqui duas casas decimais. Aqui eu só tenho uma, aqui eu já tenho três casas decimais. Então, eu vou procurar colocar a mesma quantidade de casas decimais de cada um dos números. No caso, a gente faz isso acrescentando os zeros, né? Coloquei 1,28, 2,6, 0,038. Preenchendo com a mesma quantidade de casas decimais, tem 28, eu acrescentei um zero. Aqui eu tinha só um 6, aqui no caso já acrescentei dois zeros. E aqui já tinham três casas decimais. Então, assim que nós procedemos. Para exatamente termos vírgula embaixo de vírgula. E aí, colocamos vírgula debaixo de vírgula. Aqui o nosso segundo tópicozinho, certo? Segundo tópicozinho, colocamos vírgula debaixo de vírgula. Efetuamos a adição colocando a vírgula na soma alinhada com as demais. Ora, é só você fazer o processo normal, como se essa vírgula não tivesse existindo. Vai somar normal. 0 mais 8. Encontramos 8. 8 mais 0 mais 3. Encontramos 11. Desse 11, subiu 1. Tá ok? 1 mais 2, 3. Com mais 6, 9. Com mais 0, continua o 9. Então, baixamos o 9. 1 mais 2, 3. Com mais 0, 3. Então, o resultado desta primeira adição é 3,918, ou seja, você só baixou a tua vírgula na mesma posição, vírgula embaixo de vírgula. O mesmo procedimento nós tivemos aqui no item B, 35,4. Coloquei. Não me interessa, professor, posso colocar o menor lá em cima, o maior embaixo? Sim, tanto faz. O processo é você igualar as casas decimais e colocar vírgula embaixo de vírgula. 35,4, 0,75, vírgula embaixo de vírgula, 47. Professor, mas esse número não tem vírgula. Nós comentamos já que quando o número não tiver vírgula, é como se ela tivesse no seu finalzinho, tá certo? Tivesse no finalzinho aqui. Perfeito? Então, vírgula, e aqui como se não tivesse nada, a gente acrescentou dois zeros. Por que eu acrescentei dois zeros, professor? Porque são duas casas decimais aqui, ó, no 75. Então, preenchi com zero aqui do 4 e preenchi aqui com dois zerozinho aqui do nosso 47. Tranquilo? Perfeito? E aí o processo é normal. Nós vamos fazer a nossa soma. Como a gente faz a somazinha dos nossos números naturais inteiros, né? 0 mais 5, 5. Com mais 0, 5. 4 com mais 7, 11. Com mais 0, 11. Baixou 1, casa das unidades. Subiu 1 na casa das dezenas, tá? 1 mais 5,
6. 1 mais 0, 0. 1 mais 7, 13. Então, baixou 3, subiu uma unidade. Ou melhor, uma dezena. Dezena, casa das dezenas. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 8. Ok, formando o número 83,15. O professor poderia colocar outro zero aqui também? Poderia sim, você poderia colocar outro zero aqui, você observa que não vai fazer. Para todo mundo estar completinho, igualzinho. Você vai observar que não vai fazer diferença, está acrescentando esse zero aqui, tá certo? Perfeito? Então, isso é o que nós tínhamos para mostrar com a nossa, relativa à nossa adição. Beleza? Bem, e agora nós vamos agora relativo à nossa subtração. O mesmo procedimento, só que em vez de somar, agora eu vou subtrair. Vírgula embaixo de vírgula, eu vou igualar o mesmo número de casas decimais, o processo é o mesmo. Aqui foi colocado efetuarmos a nossa adição, não é adição, é subtração, tá? Nosso tópicozinho aqui é subtração. Beleza. Então, 17,2, 17,2, 5,146, 5,146. Quantas casas decimais? São 3 casas decimais. Então, preenche, já tem uma, preenchi com 2 zeros, fazendo todo mundo igualar a mesma quantidade de casas decimais. E agora o processo é fazermos a subtração. Eu tenho 0, tiro 6. Não dá, né? Então, nós pedimos emprestado ao que vem antes. Também esse não tem para emprestar. Pedi emprestado ao 2. Então, no lugar do 2 ficou o número 1. No lugar do 0 vai ficar o 10, só que esse vai emprestar. Então, aqui ficaria o número 9. E aqui, consequentemente, ficaria o nosso 10. Beleza? Então, 10 tira 6, 4. 9 tira 4, 5. 1 tira 1, 0, vírgula, embaixo de vírgula, 7, tira 5, 2. E acrescenta o nosso 1. Baixa o nosso 1, que aqui também é como se nós tivéssemos o 0. 1 menos 0, encontramos 1. Idem para cá. O número não tem vírgula, ou melhor, o número exato não tem vírgula, então, como se ela estivesse no finalzinho dele, acrescentei 3 casas decimais, porque aqui são 3 casas decimais. Perfeito, beleza. E agora, processo que nós fizemos anteriormente. Mesmo processo que nós fizemos anteriormente. 0 não dá para tirar 7. 0 não dá para tirar 8. 0 não dá para tirar 9. Pediu emprestado aqui o 9. Então, no lugar do 9, agora vai ficar qual número? O 8. No lugar do 8, ou melhor, no lugar do 9 ficou o 8. No lugar desse 0 ficaria 10, só que ele vai emprestar para o que vem depois. Então, aqui no caso vai ficar 9. Aqui ficou 10, só que vai emprestar para o próximo. Então, ficou 9 também. E o nosso último ficou 10. Beleza? E aí, no caso, fazemos a subtração. 10 tira 7, 3. 9 tira 8, 1. 9 tira 9, 0. E 8 tira 0, 8. Então, finalizando a nossa operação, 8,013. Então, nós vimos que o processo é exatamente semelhante à da adição, tá certo? É semelhante da nossa querida adição, mesmo processozinho. Com relação à nossa multiplicação. A nossa multiplicação, multiplicamos 2 números, tá certo? Multiplicamos 2 números decimais como se fossem naturais. Vou pegar 2 números com vírgula qualquer, não me importo com a vírgula, não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, analiso como se fossem 2 números naturais, vou fazer o processo normal da multiplicação e ao término da multiplicação é que eu acrescento a minha vírgula. Multiplicamos dois números decimais como se fossem naturais. Perfeito. Colocamos a vírgula no resultado de modo que o número de casas decimais do produto
seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Entendi não, professor. Presta aí, meus queridos e minhas queridas. 3,49 vou multiplicar por 2,5. Processo normal da nossa querida multiplicação. Faço de conta que nem existe essas vírgulas. Vou multiplicar 5 vezes 9. 5 vezes 9, nós vamos encontrar 45, foi 4. 5 vezes 4, 20, com 4 lá de cima, 24, foi 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Aqui como se nós tivéssemos o zero, mas podemos colocar dois tracinhos. Começamos agora o procedimento do 2. 2 vezes 9, 18, foi 1. 2 vezes o 4, nós encontramos 8, com mais um 9. E 2 vezes 3, 6. Feita as multiplicações, vamos agora somar os resultados. 5, 8 mais 4, 4 mais 8, 12, foi 1. 1 mais 7, 8, mais 9, 17, foi 1. 1 mais 1, 2, com mais 6, 8. Agora, finalizada a multiplicação, vou colocar a quantidade de vírgula, ou colocar a vírgula no meu número, isso depende da quantidade de casas decimais que eu tenho em cada um. O meu primeiro valor, ele tem 2 casas decimais. O meu segundo número, o meu segundo fator, ele tem uma casa decimal. Então, totalizou quantas casas decimais? Totalizaram-se 3 casas decimais. Então, vou andar da direita para a esquerda 3 casas. 1, 2, 3, vírgula. Então, nosso resultado, 8,725 milésimos, tá certo? É o resultado da nossa multiplicação. O mesmo procedimento você vai observar com o nosso outro exemplo, 1,842, 0,013. Fazemos a multiplicação normal como se nós estivéssemos fazendo a multiplicação de dois números naturais. Não precisa se preocupar com a vírgula e nem colocar vírgula debaixo de vírgula. Coincidência que está, mas não precisaria me preocupar. Depois que eu fizer a minha multiplicação, vamos fazer a soma dos nossos resultados e vamos verificar quantas casas decimais nós vamos andar, tá certo? O nosso primeiro valor ele tem 3 casas decimais, o nosso segundo valor ele tem 3 casas decimais também, totalizando 6 casas decimais. E assim nós procedemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 casas decimais vai ser o nosso resultado. O nosso número terá 6 casas decimais. Então, basta nós fazermos a multiplicação normal e, em seguida, nós contamos a quantidade de casas. Professor, e quando eu estiver fazendo a multiplicação de um número decimal por potências de 10, ou seja, 10, 100, 1000? Em outras palavras, para ficar mais simples, basta nós andarmos com a vírgula. Se eu vou multiplicar o número decimal por potência de 10, eu vou andar com a vírgula da minha esquerda para a direita. Se é multiplicado por 10, eu ando apenas uma casa. Formou 26,84. Se eu tenho a multiplicação por 100, eu vou andar duas casas. Ou seja, nós temos aqui 2,684 multiplicado por 100, 2 zeros. Então, duas casas. Então, andei uma, duas. Então, a vírgula vai ficar entre o 8 e o 4, ou seja, 268,4. Então, basta proceder normal. Eu não preciso nem armar de forma prática, como nós fizemos nos dois exemplos anteriores. Basta andarmos com a nossa vírgulazinha. Beleza? Ok? E, para finalizarmos a nossa divisãozinha de números naturais, ou melhor, de números racionais decimais. Igualamos, qual seria o nosso método prático? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos igualar os números decimais com acréscimos de zero. Suprimimos as vírgulas e efetuamos a divisão. Entendi não? Vamos devagarzinho. Eu tenho 1,4 e vou dividir por 0,05.
Primeira coisa, eu vou igualar a quantidade de casas decimais. Esse primeiro tem uma casa, esse aqui tem duas casas. Então, duas casas, então vou colocar também duas casas. O 4 permanece e acrescento zero. Depois eu vou suprimir a vírgula, suprimir a vírgula, suprimir a vírgula. Tirei a vírgula, fiquei com 140. E aqui 005. Como esse zero não tem valor, então, consequentemente, é como se nós tivéssemos 140 dividido para 5. E fazendo a nossa divisão, como nós procedemos na divisão de naturais, nós vamos encontrar a resposta 28. Ou seja, 14 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 14, 4. Falta 4. Baixa quem? O zero. 40 dividido para 5, encontramos 8. Vezes 5, 40, sobra resto zero. Então, basta nós procedermos desta forma. Eu vou pegar o meu número, eu vou igualar a mesma quantidade de casas decimais, nesse caso aqui são 3 casas decimais, então acrescentei 3 zeros, certo? E vamos suprimir a vírgula, tá? Suprimindo a vírgula, formou o número 6.000 dividido por 15, que encontramos 400, ok? Então, basicamente é o que nós tínhamos para falarmos hoje sobre números decimais. Fizemos aí a parte introdutória e comentamos aí a parte com relação às operações, perfeito? Então, nós encerramos por hoje. Que todos tenham uma excelente semana. Valeu!